Olá! Prática de atividades que possam causar um impacto positivo ao meio ambiente, reduzindo a poluição do ar, dos rios, a degradação do solo, a pesca predatória, o desmatamento, a produção de energia com uso de combustíveis poluentes, o destino do lixo, entre tantos outros problemas ambientais. Este é o conceito de educação ambiental. E de que forma ela pode ajudar na preservação do patrimônio e criar modelos de desenvolvimento com soluções limpas e sustentáveis? Quem são os agentes que atuam neste processo? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Responsabilidade socioambiental e conceitos de educação ambiental para as crianças. Este grupo vem de uma escola pública de Louveira, alunos do 3º ano do ensino fundamental com idade entre 8 e 9 anos. Da sala de aula para uma empresa de gerenciamento de resíduos. Este é o Centro de Educação Ambiental do Instituto Estre, que fica em Paulínia. Além deste, há mais 2 unidades no Paraná e em Sergipe. Com o tema Cadê o lixo que estava aqui?, os alunos aprendem a importância da destinação correta dos resíduos. Nesta maquete, a simulação do processo e de como o solo deve ser preservado para evitar a contaminação e a poluição do lençol freático. A professora explica a importância do projeto e de que forma esses pequeninos se tornam disseminadores de uma nova consciência dentro da família. Nós fizemos alguns projetos na escola, já começa a partir da escola. Temos a separação de lixo, o reciclável, o que é orgânico. Então, isso já nasce na sala de aula. Aí, durante o ano, a gente tem essa oportunidade de vir aqui, onde, saindo daqui, nós fazemos um relatório e nós discutimos o que foi feito e que foi apresentado nesse projeto. É difundido, né, para os pais, para as famílias, tudo que é trabalhado, que é iniciado na formação escolar. Você vai sair daqui e eles já vão, ao momento que chegar lá na escola, eles já vão observar, já vai ter um comentário, eles vão comentar em casa. Então, quer dizer, tudo parte da criança. É uma iniciação que é muito importante, é um trabalho muito importante. Tem material didático confeccionado pelo Instituto e, após a palestra, um tour pelo Centro de Gerenciamento dá a noção do trabalho que é cuidar do lixo que sai da nossa casa. Este é um dos desafios ambientais do mundo contemporâneo. Eu acredito que hoje os resíduos têm essa centralidade no Brasil, né? Então, acho que esse é o contributo de educação ambiental que o Instituto tem feito desde 2007. Essa atuação tem se expandido a cada ano. Nós temos expandido, né, a nossa atuação pelo Brasil. Então, hoje nós temos 3 centros de educação ambiental. Já trabalhamos em 88 municípios, né, com crianças e adolescentes, com esse programa específico. Ampliamos a nossa atuação em educação ambiental com a área de conhecimento e pesquisa, então temos publicações também ligadas ao tema. Temos programas como Escolas Sustentáveis, que discute, além do consumo dos resíduos, um lado mais amplo da educação ambiental e da vivência dessa educação ambiental na escola. A Política Nacional de Educação Ambiental, implantada em 1999, traz as diretrizes para a implantação desta prática no currículo escolar, mas ainda representa um desafio. Vale dizer que as escolas hoje no Brasil elas têm um desafio muito grande, né? Que a educação ambiental é vista como um tema transversal. Então, o nosso papel vem muito de encontro com esses desafios, que é facilitar essa interação da escola com a educação ambiental. Saindo dos pequenos e indo para os adolescentes. E não é que a educação ambiental já rende frutos?
Em Campinas, o desafio foi criar um projeto para analisar a água do Rio Doce, proposta que concorre a prêmio em uma organização internacional. Uma equipe de alunos do Colégio Cotuca ficou entre os 30 primeiros colocados em uma competição do CERN, o Laboratório Internacional de Pesquisa Nuclear, que tem sede na Suíça. A equipe Brasinga foi orientada pelo professor Guilherme Wood e pela professora Ana Paula de Lima Barbosa. O CERN ele tem essa competição há 4 anos, né? As 2 primeiras equipes vão montar o experimento que eles propuseram, lá na Suíça. Aí os 30 primeiros recebem camisetas, certificados, e a escola ganha um contador de partículas, raios cósmicos, para ligar na rede mundial do CERN via internet. Mas calma que o Guilherme falou o que é esse detector de raios cósmicos, porque falando assim parece ser coisa de filme de ficção científica. Os raios cósmicos são partículas que eles atravessam o planeta de tanta energia que tem. Tem uma frequência, uma energia tão alta que nada segura. A ideia desse contador de partículas é captar, se houver um aumento, um fluxo maior ao longo do planeta, você captar em vários lugares. Então, como se fosse um telescópio de raios cósmicos. Mas o projeto apresentado pelos alunos do Cotuca é sobre um assunto que mexeu com o país, que foi o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, e que causou diversas consequências, principalmente ambientais. Eu converso com o João Pedro de Oliveira, que faz parte da equipe que ficou aí entre as 30 primeiras e receberam esse prêmio. João, como foi o projeto de vocês? Bom, o início do projeto ele começou lá em janeiro, como o orientador disse então, e a ideia era uma criação de uma nova metodologia para análise da água do Rio Doce. Então a gente se encantou por uma questão nacional, que é a questão dos dejetos que foram despejados no Rio Doce, e a gente estava tentando bolar um projeto que atendesse e estudasse um pouco mais a fundo isso. Levar isso até uma organização internacional foi uma oportunidade incrível que a Beeline for Schools deu para a gente. O projeto, na verdade, uniu muitos alunos, então toda a equipe a gente se conheceu melhor, o trabalho ficou muito mais bem feito, mas, em tese, a nossa grande questão mesmo foi estar trabalhando com uma questão nacional. E o projeto tem um nome longo. Dispersion and Absorption, a new methodology for analysis of one of the largest environmental disasters of Brazil. O João traduziu para a gente e falou sobre o funcionamento do projeto. Uma tradução literal, já que o projeto foi submetido em inglês, ficaria dispersão e absorção, uma nova metodologia para análise dos maiores desastres ambientais do país. Ele consiste basicamente em pegar amostras do Rio de Mariana, levá-los até o CERN, o grande laboratório, para incidir um feixe sobre eles, onde a gente construiria um gráfico, uma construção de uma curva padrão, onde a gente teria um eixo com as concentrações e um outro eixo com dispersão, absorção e velocidade. Então a gente tem uma construção desse gráfico e a gente pode pegar essas amostras originais para fazer uma análise. É uma criação de uma nova metodologia, independente das condições financeiras e de tempo para serem feitas. No próximo bloco, a vivência de estudantes em uma área de preservação ambiental de Campinas que muda a visão de adolescentes sobre a importância da sustentabilidade. Desde 12 de junho deste ano, Campinas conta com o Plano Municipal de Educação Ambiental. Aprovado pela Câmara em 2 discussões, o plano prevê a criação de uma rede de educadores e inclui o uso de um aplicativo que será desenvolvido para reunir informações sobre as ações de cada setor. O prefeito falou da importância da medida para a conscientização a respeito do meio ambiente. Esse plano de educação ambiental está entre os mais importantes, se não o mais importante. Por quê? Porque a verdadeira educação ambiental, ela nasce de cada um de nós, né? Preservando o meio ambiente, não jogando lixo nas ruas, tendo um zelo com as coisas da natureza, para que nós possamos preservar
a qualidade de vida em Campinas. Um grupo vai coordenar a implantação da política na cidade. Esse grupo a gente pretende não limitá-lo à Secretaria do Verde, porque o Plano Municipal de Educação Ambiental foi feito de forma coletiva por várias entidades. Então a nossa ideia é que muitas pessoas possam participar do acompanhamento e gestão desse plano. Nós já estamos nos articulando uma série de ações conjuntas com a Secretaria de Educação. E a partir da publicação da lei, do início dos trabalhos, nós vamos intensificar essas ações. Uma dessas ações acontece na Estação Ambiental. Aqui na Estação Ambiental de Joaquim Egídio, que fica na APA, área protegida pela Lei Municipal 10.850 de 2001, são desenvolvidas diversas atividades com o objetivo de conservar e preservar ecossistemas essenciais à manutenção da vida. E é aí que entra a educação ambiental. Dedo de Prosa é um encontro de moradores e comunidade em geral para o resgate da memória local e a integração da comunidade. E ainda há a Roda de Conversa, encontros mensais com educadores e a comunidade para reflexão sobre questões ambientais e oficinas, exposições educativas e informativas de assuntos ligados à história e ao meio ambiente. Na parada ambiental, alunos do 7º ano fizeram a trilha em Joaquim Egídio. Para alguns estudantes acostumados com o percurso, esta visita mudou o olhar sobre o local. Com esse estudo eu comecei a observar mais os seres vivos que vivem aqui, justamente com a maneira que eles vivem e como eles agem diante dos seres humanos vindo aqui num espaço que antes que eles já viviam aqui e agora eles acabam tendo contato com uma outra espécie. Geralmente eu venho nos finais de semana e feriado com a minha família para andar de bicicleta aqui. E a partir desse estudo, o que você não via antes que você passou a ver a partir de hoje? Eu percebi as colônias de formigas que a gente viu ali atrás, como que os cipós, por exemplo, vão se desenvolvendo, vários cupinzeiros que tem e várias outras coisas que eu nunca tinha percebido. E a partir de agora, como que você vai fazer os seus passeios? Como que vai ser observar a partir de agora, mesmo estando de bicicleta? Eu acho que eu vou tentar falar um pouco para minha família sobre as coisas que a gente está vendo, as árvores, os cipós, os formigueiros, os cupinzeiros. Tem bastante estrada passando bem perto, então a gente consegue ouvir bastante barulho de caminhões, assim. Eu acho que deveria ser mais preservado, mais áreas de preservação. No momento chamado Dedo de Prosa, os agentes ambientais falam das percepções sobre o meio ambiente e a importância da comunidade para o resgate da memória local. A responsável por esse trabalho detalha os objetivos do projeto. Pertencimento principalmente do lado histórico aqui da nossa região, da riqueza das sedes de café, da riqueza natural que a gente tem aqui no espaço, né? A gente deixa bem claro que o meio ambiente não existe sem o ser humano. O ser humano é o ser mais importante. Não existe flora e fauna se não existir a preservação do ser humano. Até a preservação maior, que seria a de manter esses habitats naturais o mais próximos do inicial, né? Que é difícil, é um trabalho difícil, mas assim, o desenvolvimento sustentável, ele é possível sim. E esse desenvolvimento sustentável vai de uma atividade como esta direto para a mudança da rotina. Eu acho mais o jeito da gente ver como é que a gente está fazendo as coisas, sabe? De reciclar mais o lixo para, sabe? A gente vê que tem algumas coisas, por exemplo, ali, lixo, essas coisas. Preservar a água também, que a gente tem aqui no Brasil, que é bastante, mas a água é finita, né? A gente vai, um dia a água vai acabar se a gente não preservar. Que a gente tem que preservar, porque se acabar, uma boa parte da Mata Atlântica também, porque é poucos porcentos, e se a gente for desmatando cada um, numa hora não vai ter mais Mata Atlântida. Agora a gente sabe que é uma área de preservação, nem isso eu sabia. Eu já tinha vindo aqui antes, mas nunca com muito cuidado, já vim aqui andar de bicicleta, mas tem umas coisas, assim, alguns detalhes que eu nunca tinha percebido, que eu achei muito interessante. Da biodiversidade, sabe, da importância, que eu nunca tinha percebido. Eu vou tentar apresentar de um jeito que eles entendam do jeito que eu entendi, que é muito mais importante do que a gente pensa
tem que entender o porquê dessa importância de preservar lugares como esse. A professora fala da importância dessa vivência fora da sala de aula. E é a história de a gente sair de sala de aula, né? Sair e vir na prática para eles observarem tudo que a gente discute lá. Sim. Então a gente tem muitos assuntos que envolvem educação ambiental, que envolvem meio ambiente, e a gente tem feito bastante saída em relação a isso. E a gente fez a trilha, então, para eles perceberem um pouquinho mais a importância da preservação dessa região de Campinas, né? E a gente aprofunda o conhecimento, né? Então, toda a parte teórica que a gente faz em sala de aula, ela é muito mais estimulada aqui, porque eles estão vendo aquilo que a gente está discutindo. Mesmo, por mais que você mostre imagens na sala de aula, ao vivo é sempre diferente, né? E a seguir, alunos de uma escola estadual de Campinas são premiados na FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP. Em Campinas, há quem já está colhendo os frutos da educação ambiental. Disciplinas eletivas que contemplam os projetos de vida de alunos. Foi assim que surgiu a pesquisa científica de estudantes do ensino médio, que ficou em 4º lugar na FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP. Orientados por 2 professoras de Biologia e Química, esses meninos estão entre os melhores jovens cientistas do país. E eu estou aqui com os 3 alunos premiados na maior competição científica pré-universitária do Brasil. É o Adilson, o Rodrigo e o Guilherme. E são eles que vão contar pra gente sobre essa iniciativa e o que eles descobriram. Adilson, conta para nós então como surgiu essa ideia. A ideia surgiu através de uma atividade que a nossa professora propôs, que era para a gente dar uma olhada na escola e identificar algum problema que tem e tentar elaborar uma solução. Aí nisso a gente estava passeando e viu que tinha muita folha na escola, que tinha um funcionário que também estava tendo muito problema para coletar essas folhas. E a gente tentou pensar numa ideia para dar um fim que possa até gerar um lucro para a escola ao resolver esse problema. Quando vocês percebiam, essa folha aqui que está sendo apresentada aqui. Isso, é a folha de falsa seringueira. O nome científico dela é Ficus elásticas. É uma árvore bem grande, né? Ela é muito grande, ocupa uma área imensa da nossa escola. Tem bastante dessa árvore aqui? Tem uma só que essa árvore produz muita folha. Por isso a gente teve a ideia de fazer o briquete. Certo, mas aí quando vocês partiram desse problema, vocês pensaram, poxa, quando foi que deu aquele insight, isso dá para virar um outro produto? Quando nós vimos um vídeo da Embrapa sobre um briquete lá feito com bagaço de cana-de-açúcar. Nós pensamos, eles fazem com bagaço de cana-de-açúcar e nós temos muita folha aqui na escola. Então a gente pode dar um fim a esse lixo e usar isso que seria descartado para gerar um lucro. E quando vocês falaram com a professora, a ideia foi aceita no primeiro momento, elas falaram, ou elas disseram assim, olha, vamos ver se isso dá certo mesmo, como foi? Olha, a ideia foi bem aceita, já que a gente estava trabalhando numa eletiva sobre o meio ambiente. Então, nós começamos a fazer pesquisas e a professora até nos influenciou, nos ajudou a fazer, né, o briquete. Para produzir o briquete, a gente primeiro tem que pegar as folhas. Como a gente não tinha um triturador, a gente teve que retirar o pecíolo, que é a parte do meio da folha, e depois triturá-lo. Sim. Depois disso, a gente juntava com aglutinante, que no caso do nosso seria a farinha, e água. A farinha de trigo? Farinha de trigo. Aquela que o pessoal fazia antiga goma, é isso? Sim, ela serve como uma cola. Então, nós juntamos essa mistura de folha triturada, aglutinante, farinha de trigo e água, né? E nós colocamos em um cilindro de PVC, um cano de PVC, e compactamos ao máximo, para ficar mais resistente possível. Ele é muito usado no quê? Em pizzarias, ele é usado para substituir o carvão vegetal, alguns tipos de carvões minerais e a lenha. Só que ele é muito usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não é tão conhecido assim, né?
Tanto que a gente chegou até a fazer um teste de campo, que a gente pesquisou, ligou para 10 pizzarias, mas nenhuma nem conhecia, nem tinha ouvido falar, não sabia qual era a eficiência dele, não fazia a mínima ideia do que era o briquete. E aí, vocês chegaram a falar com esse pessoal sobre o trabalho de vocês? Então, como nós estávamos falando com uma pessoa que ela só sabia a informação de qual combustível elas utilizavam no forno, né? Não era nem o dono, nem o representante. Sim. Então, nós não conseguíamos falar que nós temos uma solução. E como surgiu, então, a ideia da descoberta da escola participar de uma feira de ciências? Bom, nós estávamos bem empenhados no nosso trabalho, né, nas nossas pesquisas, testes e conclusões, e nós vimos que o nosso briquete, de fato, ele é eficiente. Ele consegue ter um tempo de queima melhor e uma temperatura melhor, né, de combustão do que o carvão vegetal. Então, nós nos inscrevemos nossa professora, orientadora, nos inscreveu na feira, na Febrace. A orientadora do projeto conta como foi essa decisão. O não a gente tem. Então agora nós vamos tentar. Sim. E nós acreditamos neles. E quando veio o resultado... Primeiramente, nós não esperaríamos ser convocados. Ah, tá. Então não é assim, fez a inscrição, não. Automaticamente o trabalho é analisado lá. É analisado, são trabalhos do Brasil inteiro. Se eu não me engano, são 2.000 projetos. E apenas 300 finalistas. E apenas 300 finalistas. Como foi essa história de concorrer com o Brasil todo? Olha, foi muito incrível assim, a sensação. Quando nós soubemos que nosso projeto foi aceito, a gente estava de férias. A professora ligou pra gente falando. Nossa reação foi muito, mentira, isso não está acontecendo. E foi muito feliz mesmo. Já no primeiro ano do ensino médio, esse interesse de vocês pela questão ambiental e essa proposta da escola de educação ambiental, isso, o que muda quando vocês pensam em termos de futuro na vida de cada um? Principalmente com os sistemas políticos de agora e todas as leis que estão sendo criadas, quando a pessoa vai catar um currículo para analisar e falar, nossa, esse garoto participou de uma feira que o Brasil inteiro, concorre o Brasil inteiro. No nosso caso, nós três temos interesse em área científica. E para a gente ter uma tese já feita, um artigo, é um peso muito grande, principalmente se a gente for fazer uma faculdade. E o incentivo para tanto interesse desses jovens cientistas? Neste processo, o professor tem um papel fundamental. Eu, como professora de biologia, sempre falo, o tempo todo, a questão do ambiente, a questão da sustentabilidade, o que é a sustentabilidade, qual que é a preocupação e o papel do cidadão para o planeta nesse século XXI. Você deixa com que eles identifiquem um problema e, a partir do problema identificado, eles têm que buscar uma solução. Isso é você formar um jovem protagonista. E toda essa movimentação gera um ganho para a escola pública. O grande lucro para nós na escola pública é propiciar ao aluno a pesquisa científica, as etapas de uma pesquisa científica. Num momento em que muito se fala, muito se desacredita da escola pública, qual é o significado de um prêmio como esse? Olha, é mostrar que nós somos capazes. Pesquisa você faz em qualquer lugar, independente do meio que você está inserido. Como eu falei, os recursos aqui são escassos, mas os alunos vão atrás. Os professores arregaçam as mangas, os coordenadores, a escola inteira participa do projeto. Os nossos alunos premiados, eles serão os multiplicadores. Acreditar na escola pública é fundamental neste processo de educação ambiental. A gente tem que acreditar no nosso aluno, no nosso professor. Temos que acreditar na escola pública. A escola pública tem muito talento. Eu acho que o que tem valor é o que você está deixando para ele. A lição de vida, a história de vida dele, que ele vai carregar isso para sempre. Agora a pesquisa toma um novo rumo. Então nós pretendemos fazer esse carvão queimar mais, durar mais tempo e queimar uma temperatura maior, incorporando a casca de laranja seca e novos tipos de folhas. Ou seja, a pesquisa tem continuação. A pesquisa está viva, ela continua, nunca para.